pastor Luiz Carlos Aparício. Graças a Deus, estamos então agora aqui para ministrar, não é? Em forma sintética, em forma bem de resenha, bem de resumo, o nosso estudo bíblico de Apocalipse, que estaríamos começando na nossa igreja no dia de hoje. Na verdade, você tem a sua lição bíblica, a sua apostila, e você pode acompanhar isso através da sua apostila. Eu farei isso em partes bem pequenas, e na medida em que a gente esteja melhor, não é? Vamos então trabalhando aspectos mais conceituais da escatologia à luz da doutrina reformada. Deus abençoe você, que esse estudo sirva de ânimo, de incentivo para a tua vida. Apocalipse. Denúncia, resistência e esperança. Uma abordagem na perspectiva da teologia reformada, à luz da série Conhecendo a Bíblia, da editora Didaquê. O Apocalipse de João foi produzido no contexto de uma conjuntura sócio-histórica bastante definida. Podemos dizer que Apocalipse está dentro de um determinado período da dominação romana, situada por volta do final do primeiro século da era cristã. Naquele tempo, a tirania de alguns imperadores romanos resultou em intensas e cruéis perseguições contra os cristãos. O Apocalipse é um livro histórico, mas também escatológico. Trata do passado, do presente e do futuro. Apocalipse é uma análise consistente e equilibrada que permite nos ver, na mensagem deste livro, o desenrolar da história e o mover soberano de Deus em todos os acontecimentos. Sua mensagem é uma denúncia contra todos os sistemas, ideologias e poderes que se levantam contra o reino de Deus. É também um desafio e um estímulo à resistência cristã, bem como um apelo veemente à renovação da esperança que conduz à vitória. Ao abraçar a desafiadora tarefa de produzir uma série de estudos bíblicos, tendo por base o livro do Apocalipse, a editora Didaquê, a qual estamos utilizando para levar essa mensagem a você, tomou cuidado de evitar uma abordagem extremada e sensacionalista, como tem sido tão atraente e comum nos dias de hoje. A linha de abordagem se dá na perspectiva da teologia reformada. E segundo o Dr. Juan Stan, quando lemos o Apocalipse na ótica profética, a partir da realidade histórica, sua mensagem é muito rica e profunda. Isso sem nunca perder a visão de Deus. A apostila que você tem em mão e que você vai acompanhar o nosso estudo bíblico mostra o agir soberano de Deus na história do seu povo. E ao colocarmos à sua disposição esses textos de reflexão, o fazemos na esperança de contribuir para a ampliação de seu conhecimento bíblico e para seu crescimento espiritual. Bem, você acabou de ouvir o pastor Luiz em suas, parafraseando alguma parte, não é? O prefácio da nossa lição bíblica, Apocalipse, denúncia, resistência e esperança. Eu quero aqui pontuar alguns pontos e alguns princípios que vão nortear o nosso estudo bíblico. Primeiro,
que você entenda que, apesar do livro de Apocalipse abordar questões futuras em sua maior essência, jamais nós podemos aplicar uma interpretação bíblica consistente que não leve em consideração a história. E por isso, o primeiro princípio bíblico que vamos definir com você é que devemos interpretar Apocalipse à luz da escola de interpretação histórica futurística, levando sempre em conta a compreensão de um passado para projetar a possibilidade, não é, do futuro previsto no tema escatológico. Falando de história, a igreja do primeiro século viveu uma das tipologias mais claras a respeito do anticristo, quando o Império Romano, na época, se levantou através de seu imperador e de seus líderes a buscar e promover uma grande perseguição ao povo cristão. Na época, o culto ao imperador havia sido instituído. E neste caso, vemos aqui então a característica clara da tipologia de um anticristo. Um homem que vai sentar no trono de Deus, parecendo ser Deus, querendo ser tratado como Deus, e que vai perseguir todo tipo de fé e de ideologia que não direcione-se a ele. Por isso, realmente, podemos observar aí um dos maiores e verdadeiros princípios de que a história se repete e que a tipologia do imperador romano na época do primeiro século e a própria condição da igreja representa os últimos tempos da igreja, aonde o anticristo perseguirá a igreja e perseguirá Israel. No sentido geral, perseguirá o povo de Deus e todos aqueles que recusam colocar o anticristo na condição de Deus. Essa tirania, não é que veremos sendo repetida em proporções muito maiores nas condições, não é, da figura do anticristo. Também a questão de cruéis e intensas perseguições aos cristãos que vimos na história daquela época é que veremos com muita mais ênfase na escatologia. Outra coisa que queremos destacar sobre a premissa da teologia reformada, a perspectiva da teologia reformada, é a soberania absoluta de Deus, de que em todas as situações, em todas as adversidades, mas em todas as manifestações, inclusive de caráter espiritual, veremos o nosso Deus no comando de todas as coisas. Apesar de reconhecer que o mundo estará debaixo da tirania de Satanás, na representação do anticristo e do falso profeta, não é? Eu repito, do falso profeta, jamais nós podemos deixar de fugir desse princípio, que Deus está no controle de todas as coisas, e todas as coisas Deus usa para cumprir com seus maiores e melhores propósitos, que é de proteger, de guardar e beneficiar o seu povo, aqueles que são seus. Mais do que isso, também ao longo do estudo de Apocalipse, vamos ver a mensagem dele denunciando o falso ensino, denunciando sistemas, ideologias e poderes que se levantam contra o reino de Deus. Na abordagem que sempre fazemos em nossas ministrações, precisamos sempre estar atento para que os pensamentos seculares, o modelo do secularismo não venha de alguma forma ser absorvido por nós. E nós, por falta de uma avaliação mais profunda, acabamos por vezes passando slogans, mensagens, pensamentos que não refletem a palavra de Deus.
A palavra de Deus, em todo o tempo, ela está na contramão do pensamento do mundo, do pensamento secular. Por mais que o homem mundano tenha sabedoria e capacidade, entenda, todos eles, de alguma forma, estão fora da vontade e do padrão de Deus e cumprem, numa perspectiva maior, trazer à luz a própria figura do anticristo. Por tudo isso, queridos, precisamos entender e compreender de que nesse tempo, por mais que sejam difíceis as coisas, por mais que até o momento nos leve a uma perspectiva de apocalipse, precisamos entender: Deus é soberano em toda a história. O Senhor é que escreveu cada coisa e que usa cada uma delas para os seus propósitos maior e para glorificar o seu santo nome. E o seu santo nome é glorificado principalmente na vida, na boca, no testemunho daqueles que, alcançados por Ele, são capazes em todo o tempo, por mais difícil que seja a situação, realmente viver para dizer que o Senhor está no controle de tudo, e isso deve nos dar paz e ânimo para perseguirmos a nossa jornada, a nossa fé com perseverança. Que Deus abençoe o meu amado, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você, Igreja da Reconciliação, cada irmão meu, cada servo de Deus na nossa igreja. Que Deus proteja vocês nesta hora e neste momento. E entendam, eu nunca tive tão abraçado e tão próximo de vocês como tenho me sentido esses dias, pela preocupação com vossas almas e com vossas vidas. Porém, não é uma preocupação exagerada, não é uma preocupação extremista, como a própria lição diz, que nós não devemos interpretar Apocalipse numa abordagem extrema e sensacionalista. É uma abordagem e é uma forma de preocupar-se equilibrada, porque sei que vocês são do Senhor e que o Senhor está cuidando de vocês, como está cuidando de mim, está cuidando de nós, está cuidando de toda a sua igreja e de todos os seus, inclusive aqueles que se juntam a nós e que já estão até com a apostila na mão para acompanhar à distância este nosso estudo bíblico. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, que Deus dê força ao vosso pastor, para que o mesmo ânimo que temos neste momento em passar essas poucas palavras aos irmãos, possam nos acompanhar todo esse tempo, até termos a oportunidade de estarmos juntos e estudarmos esta lição. Ou, quem sabe, não é? Nesse tempo, o Senhor vir buscar a sua igreja e nós, na prática, podemos usufruir da glória que está preparada para ser revelada àqueles que são do Senhor. Deus te abençoe, meu amado. Deus te proteja. Deus te dê graça e que o Senhor te sustente em todas as coisas, nesses dias de caos, nesses dias de dificuldades e de quarentena que estamos vivendo. Força para o meu irmão, força para a minha irmã. Não pense duas vezes, e não tenha dúvida que o Senhor é conosco, o Senhor é contigo, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Graça e paz a você, meu irmão, minha irmã. Se você busca uma igreja com profundidade doutrinária, sem fugir da simplicidade do Evangelho,
Venha servir a Deus junto conosco. Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso e seriedade na Palavra de Deus.